Tem gente que tem esse problema de zumbido no ouvido, mas nem sabe o que é isso. Então, para ajudar o maior número de pessoas, chama todo mundo que estiver ao teu redor para vir assistir esse vídeo, tá bom? E vamos levar essa mensagem para todos os lugares que a gente for para melhorar o maior número de pessoas no mundo. Então bora lá, vamos começar o vídeo sobre zumbido no ouvido, mas não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e deixar o teu like. Se você não gostar do vídeo, no final dá dislike, não tem problema, mas não sai sem fazer nada pra gente chegar logo aos 3 milhões de inscritos. Graças a vocês. Você conhece alguém que está sempre estressado, sempre irritado, com fama de rabugento, que não suporta ruído na rua, que se irrita com barulho de menino? Pois saiba que essa pessoa pode fazer parte dos 28 milhões de pessoas no Brasil que tem zumbido no ouvido. Gente, é muita gente. É muita gente. Agora, quais as causas de zumbido no ouvido? Eu preciso que você entenda algumas coisas. Quando você capta sons pelo ouvido, ele emite impulsos elétricos para o teu cérebro. Lá ele é codificado, é traduzido. E é esse o processo que nos permite ouvir. O zumbido no ouvido ocorre quando esses impulsos elétricos ocorrem a todo momento, sem que necessariamente exista um som externo. Aí começa a corrida para saber o que é que está causando o zumbido. Ou seja, o zumbido não é uma doença, é um sintoma. Pode ser excesso de cera, pode ser por infecção, pode ser por lesões nos ouvidos, mas também pode acontecer por desvio na coluna, alterações cardiovasculares, ou seja, alguma malformação arteriovenosa, um fluxo de sangue aqui em alguma região que está causando esse zumbido, diabetes, quando a mandíbula está meio desencaixada, consumo excessivo de cafeína, álcool, cigarro. Por isso tem muito bebinho que fica ouvindo vozes, é o zumbido no ouvido. Não é exatamente um sintoma de uma pessoa idosa, mas 90% dos casos de zumbido ocorrem mais em pessoas que vão perdendo um pouco a audição. E como esse é um problema que atinge mais as pessoas na terceira idade, é mais comum que as pessoas mais idosas tenham mais zumbido que os mais novos. Eu lembro que tinha uma senhora que morava no sítio onde os meus pais moram ainda até hoje, que era Dona Lucinda. Dona Lucinda, gente, ela botava a cabeça fora da casa, ela já tinha mais de 80 anos. Ela botava a cabeça fora da casa, casa com uma portinha que era janela e embaixo porta, que tem muito em casa de interior, e ela ficava a tarde inteira penteando os cabelos com um pente, né? E eu perguntava, Lucinda, menino gosta de perturbar e perguntar coisa, né? Eu sempre fui perguntador. Lucinda, por que é que você penteia tanto o cabelo? É para tirar os mosquitos que estão aqui nos meus ouvidos. Então ela tinha zumbido na cabeça. E não se sabe exatamente o motivo, mas ele atinge mais as mulheres do que os homens. É danado, a mulher tem tanta coisa para se ocupar, menino, trabalho, marido, casa. O cara muitas vezes fica ali na Netflix, mas quem é que tem mais zumbido? Mulher. Eita, mas é danado, né? E o zumbido no ouvido atormenta. Se você tem zumbido no ouvido, você deve saber do que eu tô falando. Mas deixa eu te falar uma coisa. A maioria dos sons são agudos e ficam entre 3 e 10 decibéis. Não precisa estar se detendo muito a isso, não. E eu não sei muito sobre isso, não, mas isso é muito baixo, tá ok? Pra você ter uma ideia, é a mesma altura do som da nossa respiração. Na verdade, para pessoas com audição normal, o som só passa a ser incômodo acima de 100 decibéis. Seria como um barulho de uma motocicleta. Ou seja, a moto passa, como me incomodou agora há pouco tempo. Mas não pense que som baixinho não incomoda. Na verdade, isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem um zumbido de 6 decibéis e que relatam que não incomodam nada. E tem gente com ruído de 3 decibéis, já falam que estão ficando quase loucas. E como você precisa encontrar a causa do zumbido e nem sempre se encontra, criou-se o mito que zumbido não tem cura. E muita gente não procura tratamento porque acha que não tem cura. E não é assim, viu? Eu, por exemplo, conheci uma pessoa que começou a ter zumbido depois de uma crise de labirintite com 50 anos de idade. E ela só foi tratar esse zumbido com 70. Foram 20 anos escutando um zumbido. Sabe por que isso? Porque ela nunca tinha ouvido falar no tratamento. E essa pessoa que eu tô falando dizia que ouvia o dia inteiro como se fosse uma cigarra que nunca dorme. É terrível, gente. Se tem um menino do lado da gente fazendo barulho, a gente tem vontade de fazer um carinho. Mas o zumbido pode chegar a consequências extremas. Você pode chegar a ter problemas psiquiátricos por conta do zumbido. Você pode tentar até suicídio, sabia disso? Tem gente que tenta suicídio porque não se cura de zumbido. E existe o contrário também. Pessoas com problemas psiquiátricos começam a ter zumbido. Pois preste atenção numa coisa. Distúrbios como ansiedade, depressão podem causar zumbido. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas com zumbido podem ficar ansiosas, estressadas e depois até depressivas. Por isso é que muitas vezes confunde o diagnóstico. Muita gente não sabe se ficou com zumbido depois que veio depressão e ansiedade ou se foi o contrário. E aí confunde também a cabeça dos médicos.
Ou seja, é preciso um trabalho minucioso do paciente, do acompanhante e do médico que está atendendo, para você finalmente tratar o que está acontecendo. Daí, qual o tratamento? Como a maioria dos casos estão relacionados à perda gradual da audição, muitos casos se resolvem com a utilização de um aparelho auditivo com espaço para a entrada de ar. Fora essa situação, a coisa pode complicar, até porque você precisa achar a causa do problema do zumbido. Então, o melhor é você investigar os seus hábitos junto com o otorrino. Então, por exemplo, você fuma, pare de fumar. Você bebe demais, diminua. Você usa sal demais, diminua. Você usa chocolate demais, diminua. Café demais, fuma demais, tudo isso tem que ser controlado. Agora, se você não achar a causa, que pode acontecer, o teu médico, o otorrino, vai passar algum remédio para poder melhorar os sintomas, como vasodilatadores, por exemplo. Ou mesmo o psiquiatra ou o próprio otorrino vai passar ansiolíticos, antidepressivos e até mesmo anticonvulsivantes. Existe uma coisa chamada terapia de adaptação também. É muito interessante isso. Na década de 90, ou seja, de 1990 para cá, foi desenvolvida uma terapia chamada TRT, que em português significa Terapia de Habituação ao Zumbido, que consiste em fazer com que o paciente se habitue ao som. Em outras palavras, já que você não pode mudar, se acostume e junte-se a ele. E é feito mais ou menos assim. O profissional vai emitindo sons diferentes, até que o paciente reconheça qual é igual ao do zumbido. E o paciente tem que informar, esse som é mais alto, mais grave, mais agudo. Quanto mais preciso, melhor. Assim é utilizado um aparelho que emite um som mais baixo do que o zumbido que o paciente ouve. E esse som é contínuo e monótono. E sabe o que acontece? O cérebro é enganado e a pessoa deixa de ouvir o zumbido. Só para você ter uma ideia, você já prestou atenção quando você está numa sala de reunião com um monte de gente tagarela, igual a mim, assim, falando, você não escuta o som do ar-condicionado? Você sabe quando você está aqui comigo e não escuta o som do ar-condicionado? Aí quando eu me calo, você escuta? Pois essa terapia é mais ou menos isso. Você coloca outro som para você confundir e não saber qual é o som. E esse tratamento pode durar de 18 a 24 meses. E é normal que esse paciente seja acompanhado por um psicólogo durante todo esse tempo. Isso porque um dos gatilhos, ou seja, uma das coisas que aciona o zumbido é o estresse. E é muito provável que se a pessoa não fez outros tratamentos, principalmente o psicológico, ele vai ter recaídas e zumbido. E o psicólogo ajuda a fazer com que a pessoa lide melhor com essas situações de estresse. Então, se você sente alguma coisa relacionada a essa questão de sons, a zumbidos, a problemas no ouvido, procure o médico. Principalmente se o zumbido durar mais de um dia. Isso mesmo que você acha, não, eu posso me acostumar, não. Vai lá procurar, que isso pode ser um sinal de outros problemas. Gente, obrigado pela companhia, por estar aqui comigo nesse vídeo de hoje. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp. Lembre-se, nós temos milhões de pessoas no Brasil com zumbido que talvez nem saibam que tem. Não se esquece de adquirir nosso guia definitivo sobre jejum intermitente. O link está aqui embaixo. E eu gostaria de ler os teus comentários. Você tem zumbido? Já tratou? Se tratou, tratou com o quê? Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente!